Olá pessoal, eu sou o Jorge Alves Júnior e nessa edição do UXPlay Podcast nós conversamos com a ex-deputada e ex-vice-prefeita de Caxias do Sul, Marisa Fórmulo Dalla Vecchia, que falou sobre educação, política e também sobre o seu livro Por que somos poucas mulheres eleitas a mandatos públicos? Tudo isso você acompanha a partir de agora. Marisa Virgínia Fórmulo Dalla Vecchia, primeiramente eu quero te agradecer por aceitar participar aqui do UXPlay Podcast, você que tem uma importância na educação, também no campo político aqui de Caxias do Sul e da nossa região. É uma honra recebê-la aqui no UXPlay Podcast. Muito obrigado por esse tempo, dispor esse tempo para bater um papo com a gente, Marisa. Eu fico agradecida e fico contente, porque este lugar foi uma boa parte da minha vida, foi dedicada desde a criação dessa universidade, como o meu campo de trabalho foi fundamentalmente na universidade. Então, eu retorno com gosto e com alegria. Muito obrigado, Marisa. E para a gente começar esse nosso bate-papo, antes de tudo, eu gostaria de saber um pouco da sua história, da sua trajetória, não só eu, como também a nossa audiência, conhecer um pouco aí da Marisa Fórmulo Dalla Vecchia. Bem, quem nasceu em 9 de novembro de 1946, portanto, veja, século passado, milênio passado, é um privilégio que nós tivemos. Poucos seres humanos na história passam por um milênio e por um século, né? Uhum. E nasci na colônia Nossa Senhora da Roca, lá em Sexta Légua, São Vigílio. Meus pais são Laurindo e Teresa Fórmulo. Nós somos em uma família com 7 irmãos. O jovem há mais tempo é o Armando, com 89 anos, e sua família de 3 filhos, a Jandira, a esposa, tem o Velocino, que é falecido, tem a Nilva, a esposa, e os 2 filhos, a Celestina e o Dário falecido e as 2 filhas, a Aldina, casado com o Valdir, e tem também 2 filhos. Eu tenho 3 filhos e sou casada com o Wilson Pascoal Dalla Vecchia. Olha. E o Jacir tem 2 filhos, casado com a Cristina, e o Valdo, casado com a Marieli, tem 3 filhos. Então, essa família de irmãos, de cunhadas, de sobrinhos e sobrinhas, fazemos parte do grupo criado pelos nossos pais na colônia. E eu vivi 11 anos na colônia. Uhum. E vejo que muito do que eu tenho na vida aprendido, eu comecei na colônia. O lugar que eu nasci, ele tem uma paisagem enorme. E uma amiga minha um dia me disse: Marisa, eu acho que tu é uma pessoa que aprendeu a ter um horizonte muito grande, porque tu nasceste num espaço que é em cima de um morro e tem uma visão imensa. Eu digo, olha, realmente eu não tinha me dado conta. A paisagem, o lugar que a gente mora, que a gente vive, também educa, dá uma dimensão de mundo. Uhum. E, felizmente, a minha dimensão de mundo, a partir do horizonte, foi imensa. E por isso, acho que eu sou uma pessoa muito insatisfeita, sempre me indagando. E o meu apelido, quando criança, sabe qual era? Zé Perguntinha. Porque os meus irmãos vinham para a cidade, ou o pai ou a mãe, que era de carroça ou a cavalo, e a gente tinha charrete depois, né? E eu queria saber como era a cidade. Eu vivia perguntando como é que era isso, como era aquilo, e um dos meus irmãos se cansava de me responder tanto, disse: "Para, Zé Perguntinha, chega", né. Então eu entendo, inclusive, a minha necessidade que eu tenho de conseguir sempre me perguntar, também eu aprendi na infância. É uma curiosidade que depois eu chamei de curiosidade epistemológica, que nem o Paulo Freire nos diz, né, mas eu aprendi na infância, e também eu acho que tem a ver com o tamanho do horizonte que eu vivi lá. E a outra coisa que eu trago da infância na colônia foi, eu queria muito, então, conhecer, e para conhecer eu precisava ler. E a escola Ótimo. era perto de casa, e lá eu entrava, eu não podia estudar porque eu não tinha idade. E um dia a dona Esther Troian Benvenuti foi até lá, e a professora disse: "Eu posso deixar essa menina estudar? Mas ela não tem idade". E ela disse: "Bom, mas se tu não matricula, pode ensinar". E então eu não tenho o registro do primeiro ano na escola, mas eu aprendi a ler. E essa necessidade de conhecer, também eu aprendi
porque o mundo nunca é explorado o suficiente. Eu explorava como andavam as formigas, como é que elas conseguiam carregar uma folha tão grande, por que que o sol nascia daquele jeito, por que que a lua, tinha um formato que mudava. Eu me indagava muito, e essa forma de viver, no mundo que eu estava, no lugar que eu pisava, acho que me estruturou muito, Uhum. desde a infância para ser o que sou hoje na vida. Então esse pedaço da minha vida, ele é tão marcado que nós continuamos fazendo da colônia o nosso do lugar de reabastecer as raízes da nossa alma, sabe. Eu me sinto, assim, uma planta que tem as raízes na colônia ainda. Que legal isso, que história incrível. E tinha alguém na família, Marisa, que te inspirava nessa, porque tu tens a formação em filosofia. Quando tu falas, né, que fazia essas perguntas, como as coisas funcionam, é filosófico. E na família, alguém, tu percebia pai, mãe, ou é o cenário, a geografia que te construiu? Olha, lá na colônia não tinha ninguém que fazia curso de filosofia, Sim. Uhum. e nem as crianças e as pessoas que moravam no interior tinham esta conduta, mas nós aprendemos muito a observar a natureza, a entender como é que a natureza se comporta, como é que eu semeio, como é que eu cultivo, como é que eu sinto a minha produção ameaçada pelas tempestades ou pela geada. Eu acho que o senso de observação da realidade, eu fui aprendendo no lugar que eu nasci, no lugar que eu vivi. E com isso, quando a gente aprende a observar, a gente também começa a se indagar. Uhum. Então a indagação, o questionamento e a indignação, eu acho que eu exercitei outro sentimento o da indignação, porque eu não entendia por que que um bicho comia outro, por que que uma borboleta que era tão linda, ela morria tão ligeiro. E essa visão, no fundo, me levava a buscar o conhecimento formal. Então quando eu entrei na escola e eu consegui ler, eu consegui, buscar respostas a várias coisas, mas na colônia a gente tinha pouca informação. Sim. Então foi quando a gente entrou no mundo urbano, que teve mais acesso à educação escolar, e que eu também comecei a encontrar mais respostas às minhas curiosidades intelectuais ou práticas, que eram as 2 juntas, na verdade. Não tinha ninguém na família, mas tinha uma família que, acolhia muito e valorizava as minhas indagações, mesmo que me apelidaram de Zé Perguntinha, né. O apoio familiar sempre bem importante, não Muito. é, Marisa? Ele é muito importante, porque a minha mãe inclusive saiu da colônia com os 6 filhos, e nós viemos para a cidade só com a minha mãe, e meu pai ficou na colônia trabalhando com o meu Uhum. irmão mais velho, para que a gente pudesse estudar. Meu pai dizia e a minha mãe que não queriam que nós ficássemos ignorantes como eles, porque eles não puderam estudar. A minha mãe fez a seleta, mas o meu pai só fez até o 2º ano. Uhum. Mas eles exercitavam capacidades, por exemplo, o raciocínio matemático. Meu pai sabia obrigava a gente dar de cor a tabuada para ele, e ele desafiava a gente a fazer cálculo mental para fazer juros, e eles faziam. Então, o exercício do conhecimento fez parte também da minha vida pessoal e da minha vida familiar. E eu sinto que eu aprendi a força de saber, a força do conhecer, desde criança. E Uhum. isso tudo foi no convívio com a família, assim, depois a gente veio morar na cidade, eu fiz o ginásio no Madre Milda, que era o orfanato Santa Terezinha, fiz o técnico em contabilidade no São Carlos e fiz o magistério no Madre Milda também. Eu queria ser professora, porque a educação sempre me atraiu muito, e como eu fui muito acolhida e muito aceita, eu acho, dentro da própria escola, mesmo não tendo direito, e aí que eu descobri que o direito, a lei e a justiça não estão juntos. Muitas vezes o direito é negado, mesmo que tenha lei. E a justiça, portanto, ela só existe quando o direito é garantido, mesmo que a lei não esteja a favor. Então este Sim. tripé, eu me dei conta que eu comecei a aprender lá de criança, quando eu consegui, pelo desejo e pela luta de entrar na escola, eu aprendi que eu podia estudar sem ter direito, formal, mas eu tinha o direito real como ser humano. Uhum. Então são aprendizagens que eu me solidifiquei, eu acho, desde a infância. E na juventude, então, depois do magistério e do técnico de contabilidade, eu fui para a filosofia. Você me fez uma pergunta e me fez lembrar, eu tinha alguns amigos na juventude estudantil católica, que a gente se capacitou no método ver, julgar e agir. A ação católica foi a minha grande formação metodológica de busca de conhecimento.
porque nós analisávamos a realidade com categorias filosóficas, a e buscávamos uma solução para aqueles problemas que a gente encontrou na realidade. Ou ver, ou Sim, julgar, e o que que vão fazer para mudar esse mundo que está ruim? Ou, por exemplo, por que que tem pouca liderança estudantil na escola? perfeito. Era uma pergunta. Uhum. Aí, então, vamos formar grupos de jovens que queiram se aprofundar na sua capacidade de resolver questões, de resolver problemas, de se engajar numa mudança da vida na sociedade, lá no seu bairro, na sua igreja, na sua comunidade. E isso me deu muita formação metodológica para me fazer para a filosofia, sim. Uhum. Agora, importante isso que tu trazes, não é, Marisa? Porque essa busca de se trabalhar a questões do mundo, de buscar as soluções usando a filosofia, usando métodos, traz um aprofundamento que eu acredito que por muitas vezes, hoje em dia, as pessoas discutem muito, reagem muito a determinadas situações, mas falta esse senso, esse encontro de buscar soluções juntos com esse aprofundamento, com esses estudos, não é? Sem dúvida, e a gente perde ou ganha. Eu ganhei. O senso de realidade, desenvolveu muito para mim a minha sensibilidade, de perceber no teu olhar um pouco o sentimento que te move nesse momento, se é um sentimento de dor, sabe? Eu consegui, aperfeiçoar muito a minha sensibilidade e eu luto muito para não perdê-la. Eu já sofri muito também, porque quando eu sinto alguém sofrendo, é muito que é automático e eu absorvo aquela sensação, e às vezes eu me sentia carregando um mundo que não é meu, mas e aí o meu caía quase, né. Sim. Mas a sensibilidade e a indignação foram 2 grandes aprendizagens, e a sensibilidade vem muito do senso de observação de realidade e a compreensão dela. E eu levei isso para a vida inteira. Quando depois eu fui ser professora, eu acabei então, agora voltando para a minha a primeira resposta que eu ainda te devo, né, eu acabei fazendo a faculdade de filosofia, aí eu vi que só o ato de refletir, de indagar, questionar e encontrar respostas, só da natureza filosófica não me ajudavam a ser a melhor professora possível, aí eu fui fazer pedagogia como uma formulação mais adequada do processo pedagógico da sala de aula, e eu trabalho com a comunidade. Aí fui para pesquisa, aí eu fiz na URGS o mestrado em planejamento, para me capacitar para propor soluções para a realidade social, e na universidade eu fiz uma especialização em pesquisa, e comecei a trabalhar na universidade, em 1970. Mas, na universidade, antes de ser professora, eu fui estudante, e como estudante de 65 a 68, eu fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia. Nós fundamos o DCE, éramos 5 presidentes e juntos, como um colegiado, criamos o DCE, assim que se criou a universidade. Fiz parte do grupo que lutou para criar a universidade, e essa experiência, junto com a juventude universitária católica, que assim que a ditadura foi amenizando um pouco, nós começamos novamente a nos organizar como estudantes cristãos, que queríamos fazer da universidade um lugar de transformação, não só de conhecimento, Sim. mas de transformação de vida social. Aí, quando terminei a universidade, logo depois eu fui convidada a ser professora na própria universidade. E quem me convidou foi o professor Jaime Paviani, e quem me admitiu foi o reitor, que era o nosso primeiro reitor, o Vivi Ramos, que me fez a entrevista para me aprovar como professora dessa universidade. E que legal. E você também foi a primeira mulher pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, não é, Marisa? Pois é, assumi em 70 como professora, em 76 assumi o primeiro programa de pesquisa na Universidade de Caxias do Sul. E conseguimos à época, o professor Vazata era nosso reitor, e ele me disse: "Marisa, eu vi que lá no MEC tem bolsa de pesquisa, tu quer tentar conseguir?" Eu disse, e nós conseguimos, era só para as federais, mas como, tinha havido uma relação do MEC com a UCS, Uhum. nós conseguimos também bolsa de pesquisa do MEC ainda em 76. Mas como pró-reitora, eu fui assumir a pró-reitoria em 89, né. E fui professora em várias disciplinas, mas pró-reitora de pesquisa e extensão, realmente fui a primeira mulher, que assumiu. Para mim foi um privilégio,
Mas eu lamento que tantas mulheres que construíram o conhecimento em Caxias do Sul não tenham tido reconhecimento na própria universidade. E uma prova está que a maioria das mulheres são pró-reitoras de ensino. Poucas são pró-reitoras de pesquisa e extensão na história da universidade. E pró-reitoras administrativas, acho que nenhuma. Então, a universidade também reproduz a condição de classe, reproduz a discriminação de sexo e reproduz a discriminação de poder. A universidade não é um lugar isento disto. Ela deveria ser, porque é a universidade, por dominar o conhecimento, que tem esse papel também de romper com as discriminações. Mas é que as universidades estão colocadas num contexto social. No contexto, né? A cidade, às vezes, não aceita que se tenha essas situações, mas Caxias melhorou bastante, mas ainda tem muito para melhorar. Mas a Universidade de Caxias do Sul, ela, nesses últimos anos, eu acho que ela expandiu muito mais a contribuição científica das mulheres do que foi em outros períodos da história. E é uma luta constante a questão da mulher, né? Ocupar esses espaços, que é um espaço para todos, não é, Marisa? Então, a gente, como você diz, reproduz um sistema que ele está aí instalado já há milênios, né? Se a gente for buscar na história, e que precisa ser rompido, e você também faz parte, né, desse processo de abrir essas portas, né? Sem dúvida, eu nunca me furtei de fazer esses enfrentamentos. Aliás, eu te confesso que eu gosto muito. Talvez um pecado meu, mas eu adoro entrar não é num confronto, mas num embate. Eu gosto de entrar numa discussão de argumentos e num enfrentamento de argumentos. Este, para mim, é muito bom e necessário, aliás. Porque se não se faz isso, eu estou trabalhando numa conduta do conhecimento positivista, fascista e condutor de mentes, e não um conhecimento libertador, rompedor da discriminação de diferentes naturezas, né? E um conhecimento que não rompe a problemática de classe social. Então, a lei da dialética me exige trabalhar o quê? Tudo está em movimento, tudo se relaciona, mas também existe a unidade e a luta dos contrários. E quando eu não chego nesta correlação de forças, eu não chego a gerar nenhum conflito para mudar alguma coisa. Então, gerar conflitos é o caminho de grandes soluções. Quando se está querendo construir soluções, porque há pessoas que geram conflitos para destruir o que se fez de bom, às vezes, né? Olá, pessoal! Uma parada rápida só para falar sobre o programa de mobilidade acadêmica da UX. Você sabia que quando escolhe fazer um curso na UX, você tem a oportunidade de estudar no exterior por até 1 ano? A UX tem parceria com mais de 130 instituições em 26 países. Ou seja, além de ter a experiência única de viver e estudar em outro país, você consegue o aproveitamento total dos estudos no seu curso daqui. Esse tipo de oportunidade só é possível em uma instituição com o tamanho e a tradição da UX. E aí, ficou interessado? Então clica no link na descrição para saber mais sobre como funciona o programa. Ok, vamos voltar para o podcast. Agora, você como docente e professora, sabe da importância que é o conhecimento para essas lutas, não é, Marisa? Eu sei. Inclusive, eu lembrei agora de uma situação que eu vivi quando eu fui candidata a prefeita, a vice-prefeita, em 96. Eu fui a muitos lugares junto com o Pepe na discussão, mas no dia que entrevistaram os vice-prefeitos na Câmara de Indústria e Comércio, em Caxias, como eu fui a primeira mulher que foi lá para discutir esta função, junto com quem é dono do grande capital, do grande poder, e muitas pessoas são muito simples e muito autênticas, mas tem algumas pessoas que, quando têm dinheiro e poder, eles se acham donos também do saber. E eu tive a felicidade de conseguir fazer alguns debates, tendo o domínio da linguagem técnica de várias áreas de conhecimento. Como eu tinha sido pró-reitora, eu precisei aprender
O que levedura é o Schistossaccharomyces pombe, que ajuda a baixar a redução, faz a redução da acidez málica dos vinhos. Como é que são os polímeros que podem ser produzidos nas pesquisas nas nossas universidades? Como fazer da cinza do carvão um tijolo? Quer dizer, ajudou a ampliar o nível de informações das várias áreas de conhecimento. E eu escutei os empresários me dizendo assim, mas ela é inteligente, ela sabe. E eu pensei, realmente, a vida me privilegiou em saber, em conhecer situações. É isto que permite vocês me reconhecerem como capaz? Eu, inclusive, perguntei, é isso que permite vocês, então, entenderem que a mulher, quando conhece, quando domina, tem um poder que pode confrontar com o poder de vocês. E eles riram e nós acabamos... Claro. Mas, na verdade, é uma grande verdade. O domínio do conhecimento teórico, científico, prático, do senso comum, todos os saberes, nenhum saber é melhor que o outro, mas todos os saberes. Agora, o saber científico é tido como o maior saber, ele é um, né? Mas aquela pessoa que sabe como curar com uma erva lá na mata a pessoa doente, quer dizer, o saber indígena hoje é o mais buscado pela ciência, porque o indígena que sabe dominar da natureza a salvação da saúde das pessoas da sua tribo, não é dominado por várias ciências ainda. Então, todos os saberes, e eu fiz do meu papel na universidade um lugar, como professora, de reconhecer os outros saberes. A gente trabalhava com a periferia urbana, trabalhava com o meio rural, trabalhava o reconhecimento dos saberes. Por exemplo, eu tenho uma obra que a gente fez, o Santa Fé de Capinha Bairro. A gente começou a ajudar o bairro a conhecer quantas lutas ele tinha já conquistado por se organizar como povo. Então, muito da minha vida profissional aqui foi ajudar a organizar o povo conhecendo a sua realidade local. Aquilo que eu aprendi a conhecer na colônia, eu ajudei a conhecer na realidade local de cada escola, de cada família, das crianças como um todo, da comunidade escolar como um todo, porque ali emerge a realidade social e a educação passa a ajudar a intervir para transformar isto. Quando a educação não serve para isto, ela é aquela educação conservadora, que apazigua os estados de espírito e que não transforma a realidade social. Para quem que ela serve? Ela serve para quem tem poder e para quem tem todas as condições materiais que não precisa de transformação para a vida dele. E por isso que se tem esse mundo miserável que temos aqui. Por isso que o Bolsonaro, nos 4 anos dele, ele fez da destruição da ciência, das universidades, da educação como um todo, um fim político dele. Porque ele pode dominar quando não há uma reação do conhecimento formal e do conhecimento popular organizado. E que temos que reconstruir isso de novo para essa sociedade brasileira retomar o desenvolvimento para reduzir a desigualdade. Que a justiça tem esse papel. Não é produzir igualdade, é reduzir a desigualdade. E você entendeu os processos, não é, Marisa? Porque apresentando podcast aqui, conversando com professores também, não basta apenas você executar um trabalho, executar uma determinada forma de observar ou estar no mundo, mas é você entender o seu papel no mundo enquanto pessoa que está executando determinada ação. Então, o conhecimento, esse aprofundamento que ainda é para poucos, se faz necessário para esse entendimento na hora de votar, na hora de tomar as decisões, seja na família, na escola. Você observa assim, dessa forma, Marisa? Sem dúvida, a organização popular, durante muitos anos no Brasil, e nós tivemos uma grande organização social popular. A década de 60 foi talvez um apogeu da organização social popular. Mas Caxias viveu o seu apogeu, eu acho que na década de 80. Ela avançou em 70, mas 80 Caxias estava muito mais organizada. Eu lembro que nós fazíamos aqui, Jorge, as Semanas da Educação. Eu coordenei 82, 83 e 84. Nós conseguimos juntar as 3 redes, a pública, a rede privada, a pública estadual, municipal e a rede privada, em todos os níveis de ensino. E a universidade
que só tinha a nossa universidade, não tinha tantas faculdades e Sim. universidades como agora, coordenava tudo isso e eu tinha essa função pela universidade. E durante uma semana nós discutimos a educação em Caxias, a problemática que nós tínhamos nas escolas de cada rede e de todas as redes localizada fisicamente. Por exemplo, ah, aqui um dos bairros que trabalhou muito integrado, o Melvin Jones, o Imigrante e o Zate, que são 3 escolas um pouco próximas. Eles faziam planos integrados entre as 3 escolas, e eram municipal e eram estadual. Essa ideia que tu tens que trabalhar cada rede não tem sentido, porque as pessoas que moram na cidade, elas vão para uma escola porque é mais próxima, porque tem a série que ele precisa ou o curso que ele quer. Tem que pensar a educação para a cidade. E nós fazíamos metas de cidade. Tínhamos Sim. redução de evasão, redução de reprovação, integração de professores, formação continuada de professores. E quando eu fui secretária da Educação também, que ainda não falei da política, né? Mas nós vamos chegar lá, eu estou aguardando aqui. Mas Vamos tu vai lá. me interrompendo, Vai, porque tranquilo. eu conto muita Ótimo, história. ótimo. E nós fazíamos isto e nós chegávamos a decisões conjuntas de cidade, que educação queremos para Caxias do Sul. Inclusive, tínhamos revistas e jornais que faziam toda a divulgação para as escolas das nossas produções, das produções que as escolas faziam. Nós temos que retomar essa visão de cidade no que concerne uma educação. Unificada. Não é unificada, porque não haverá uma educação. Nós temos que unificar princípios educativos. Uhum. Por exemplo, nós queremos que Caxias continue sendo uma cidade que prioriza o seu desenvolvimento econômico e fazer da área social apenas uma área que tu tens a atenção social para a população de rua e para os mais pobres, eles que continuem nesta condição de excluídos, e pegar os trabalhadores que não têm capacitação hoje para o novo mundo do trabalho. O que vão fazer com esse povo? Quem é que está pensando nessas pessoas enquanto conjunto de cidade? Quem é que tem a visão de conjunto de jovens que não estão nem na escola e nem no trabalho? E nem com acesso às tecnologias, porque acham que a tecnologia está para todo mundo, mas não é assim, não é essa a realidade, não é, Marisa? Então, eu quero deixar, assim, a experiência forte de Caxias foi marcante na área da educação, da década de 80, pelo trabalho integrado que nós fizemos entre a universidade e as redes de ensino. Como seria bom retornar a essa ação conjunta? Hoje não temos mais as condições daquela época, mas nós temos que criar condições conjuntas, que Caxias queremos uma educação média, de nível profissional. Por que tem tão poucos cursos públicos de educação profissional para o ensino médio? Uhum. E quando nós sabemos que os jovens mais pobres não vão para a universidade, mesmo tendo o ProUni, mas muitos não concluem o ensino médio, não têm condições para tal. Nós temos muitas coisas para conversar ainda nesse podcast, quero chegar no ponto também da tua história política, mas a minha pergunta para ti é: as condições políticas desse período que tu fala eram mais favoráveis para que existisse essa linha dentro dessa unificação? Vou usar essa palavra, que você disse que não seria bem essa, mas enfim... É uma convergência de princípios educativos, ponto. Certo. E hoje talvez não seja tão favorável assim para essa linha, por isso é tão difícil, talvez? Olha, a década de 80 nós tivemos o grande movimento nacional pelas diretas já. Isso mexeu com a sociedade brasileira. E os jovens brasileiros foram para a rua, os caras pintadas, para festejar a democracia e pedir novamente eleições. Então, esse movimento nacional de superação da ditadura e a abertura para a democracia teve influência nas cidades. Sim. Assim como teve influência agora, nesses últimos 4 anos, de um Brasil que estimula a violência, a discriminação, a considerar normal a desigualdade. Teve efeito no Brasil inteiro. Agora precisa retomar. Não temos mais o Brasil da década de 80, não temos mais o Brasil da década de 60 e não temos mais o Brasil da década de 2010. Nós temos um Brasil truncado. E temos uma cidade truncada, de tal forma, veja só o efeito nacional.
Eu coordenei a vinda do trabalho do Frei Beto junto com 20 entidades. Ele esteve aqui dia 13 de junho. Um dia antes dele chegar, nós tivemos que vir para a universidade, pedir socorro para o auditório da universidade, porque um grupo de pais bolsonaristas que não querem admitir que a nossa cidade tenha pensamentos diferentes, que seja só direita que domine politicamente, e eles consideram o Frei Beto, que foi o nosso convidado, um líder intelectual brasileiro de esquerda, e ele faz isso com clareza e com orgulho. Ele diz que para ele ter sido rejeitado pelos pais bolsonaristas foi reconhecimento de currículo, e nós também concordamos com ele. Caxias não pode ser uma cidade tão pequena intelectualmente. Esta é a minha tristeza como educadora, sabe? Eu mesma tive muitos cerceamentos em função da minha posição de compreensão política, nem é compreensão partidária. Sim. Porque eu tenho a posição de esquerda, não foi no partido que me ensinou a ter essa posição política. Eu aprendi isso na JEC. O estudo do evangelho e a prática do evangelho, ela é radical. Tu acha que o Frei Beto diz bem, quem é cristão é discípulo de um perseguido político. Foi tão perseguido que ele morreu na cruz. E quem não é cristão, né, pode ter as suas referências. Eu falo por ser cristã nele, mas nós não temos um budista que anima a violência, a agressividade, anima a cultura da paz. Nós não temos os protestantes sérios que seguem o princípio evangélico fazendo o que as igrejas pentecostais fazem, negociar a alma dos seus não sei nem que nome dizer, mas dos integrantes da sua Sim. igreja. Eu conheci pessoas da igreja que não tinham dinheiro para comer, mas se não dessem aos 10% lá na igreja, o pastor dizia que Deus ia lhe tirar a vida. Veja que cristianismo é esse. E essas pessoas que não quiseram o Frei Beto aqui, que fizeram um movimento, um abaixo-assinado, por não deixá-lo falar na nossa cidade, eles expressam uma atitude fascista. E eu cumprimentei o reitor e nós agradecemos à universidade, porque, veja, o reitor fez uma tese de doutorado dele sobre as escolas gaúchas, a influência do fascismo nas escolas dos imigrantes italianos, e ele teve que enfrentar uma situação fascista da cidade. Quer dizer, ou o reitor absorve aqui, ou a cidade não pode ouvir uma pessoa que pensa diferente dos bolsonaristas que fizeram abaixo-assinado. Caxias ficou tão pequena assim, uma cidade pujante, que é líder nacional na indústria em várias áreas, tem sido líder não só da produção econômica, mas também de produção intelectual em várias áreas. Não dá para ter essa imagem. Eu cheguei a fazer na entrevista para um grupo americano que estuda o bolsonarismo na Igreja Católica do Brasil, querendo entender por que estava acontecendo isso em Caxias. Veja a vergonha da pequenez intelectual que essa cidade poderia ter tido se a universidade não tivesse aberto as portas para esse evento. Então, como educadora, eu fui muitas vezes cerceada a entrar em alguns lugares, e na própria universidade, eu fui demitida em 94 por posição política, que não era, eu nem era afiliada a partido nenhum. Olha só, que histórias, né, tu trazes, né, Marisa? Por que eu fui demitida? Porque eu tenho esse ímpeto? Não, eu tenho a crença de que a gente precisa ter a coragem de olhar a realidade, discutir essa realidade, buscar soluções para construir menos desigualdade. Se a gente não está no mundo para isso, e seu conhecimento não serve para isso, para que a gente é educador? E quando falamos, e para quem? E quando falamos em democracia, não é, Marisa, o que é a democracia? É a oportunidade também de expor ideias diferenciadas. E se você não pode, se você é cerceado, então alguma coisa está errado, né? A democracia, ela está em permanente construção, como se diz, né? E a Hannah Arendt diz que a liberdade é uma condição para a democracia.
E a democracia e a liberdade só existem se, de fato, a sociedade conduz para o bem comum. Se não se atinge o bem comum, não é democracia. E o Paulo Freire tem um estudo muito legal que ele mostra que todo ato nosso é político. E quando tem professor, no meu livro tem um capítulo sobre isso. Tem professor que diz, aqui não se discute política, na escola não é lugar de discutir política. Na própria universidade, a gente tem, em períodos eleitorais, então, é um problema, né? Porque você vem e faz parte de um grupo partidário, é visto como normal. Você faz parte de outro, não é normal, não pode entrar. Né? Em muitos lugares você não tem acesso, por quê? Porque nós temos uma sociedade com pouquíssima consciência política da realidade socioeconômica, cultural e ambiental hoje. E quando se desconhece, o que está acontecendo? Se reproduz o que vem numa live, o que vem numa propaganda, o que vem num podcast, o que vem... E as pessoas ficam num mundo muito pequeno, e que não é o mundo real. O mundo real é muito amplo e muito complexo. Marisa, e aproveitando, né, toda a tua fala e essa história que tu nos contou, a questão da docência, que à medida que tu vais conversando, a gente vai juntando, né, as peças do quebra-cabeça e entendendo esse caminho que tu seguiu, e a política. Como foi a construção da Marisa Fórmulo Dalla Vecchia na política? Conta aí pra gente. Deixa eu te dizer... Pra gente chegar daqui um pouquinho até o livro, tá? A Marisa Virgínia Fórmulo Dalla Vecchia sempre gostou muito, então, de conversar, de indagar, mesmo que quando eu era pequena, na escola, quando eu vim da colônia para a cidade, eu tinha muita dificuldade de falar corretamente. E os meus colegas riam muito de mim. E eu ficava vermelha. E um dia eu fiquei tão brava, eu disse, vocês podem me tocar flauta porque eu falei errado, mas eu quero ver o que vocês vão comer se a gente lá na Polônia não plantar comida para vocês. Eu queria dizer, na verdade, vocês podem falar bem, mas vocês não sabem nem plantar nada para comer. Eu sei plantar. E sei viver pelo que eu planto. Então, eu fui aprendendo a esses confrontos. Por isso, para mim, uns chamam brigas. Não, para mim é um embate de argumentos que vai construindo diferença, porque se eu não faço embate de argumentos, eu não construo diferenças. E eu fiz isso sempre na minha vida de professora. Inclusive, eu tinha alunos que diziam, Marisa, tu faz muita análise política. Eu dizia, mas claro, a gente faz conduta política a todo momento. Eu não faço análise partidária, mas faço conduta política, sim, porque o Paulo Freire disse que a política é uma escolha, e eu posso escolher a favor de A e contra A favor de B e contra B. Então, eu tenho que saber a favor de que eu estou lutando como educadora. E como educadora, eu sempre fui uma professora que também fazia muita indagação, fazia muito pensar os alunos, fazia muita reflexão. E eu sei que eu trabalhava com uma disciplina que se chamava Teoria da Educação, na década de 70, que não tinha nenhuma obra específica sobre o tema, eu tinha que juntar vários autores de várias obras, e era uma disciplina muito difícil, porque exigia muita reflexão, porque precisava pegar a dimensão de todo o ato educativo. E tinha muitos alunos que diziam que eu cansava, que eu fazia eles pensar muito. Depois eu encontrava como professor e dizia, Marisa, valeu a pena, né? Então, essa conduta é parte do meu jeito de ser de professora, e que quando eu saí da universidade, em 94 fui demitida, em 95 fui readmitida por sentença judicial, e fiquei até 95, aí eu fui contratada pela URGS para criar o curso de enologia em Bento, o primeiro curso de enologia, fui eu que implantei em Bento Gonçalves. E em 96 fui candidata a vice-prefeita, eu ia ser candidata a vereadora, e virei vice-prefeita. Olha só, ganhamos, que salto. E aí eu deixei de pedir minha saída da FAURGS e do Instituto Federal de Bento, e virei vice-prefeita. Depois fui também a primeira prefeita em exercício,
E um grupo de colegas minhas de aula vieram me visitar um dia e disseram assim: Marisa, nós te ajudamos a ser prefeita. Eu disse: certamente, a gente aprende com todos. Não, mas nós sempre te elegemos representante de classe, tu aprendeu a falar desde a sala de aula. Eu disse: sim, eu acho que a gente vai aprendendo um pouco por vez, não aprende tudo de uma vez. E então fui para a política como candidata, na medida em que havia necessidade de pensar uma proposta diferente para Caxias. E aí nós concorremos junto com eu e o Pepe, com o Rigoto, que era o líder do governo, Fernando Henrique, à época. E somos amigos hoje, porque ele é muito respeitoso e eu também gosto muito deles. E nós elegemos, então, a maior bancada, inclusive de mulheres vereadoras em Caxias, foi quando nós fomos eleitos à prefeitura. E nessa função de vice-prefeita também cumpri o papel de secretária de educação, fui secretária-geral de governo, implantei orçamento participativo, coordenei toda a implantação do orçamento participativo na cidade, que foi brilhante o jeito. Nós nos reunimos com o povo por região, começávamos por comunidades e depois por região, 9 regiões da cidade. Eu tenho muitas saudades, e quando eu digo que é possível ser diferente, eu vivi, nós fizemos. Sim. É possível, nós fizemos isso. Eu acho inconcebível parecer que é difícil hoje. E nós falávamos no off aqui, como a gente costuma dizer, né, Marisa, a importância das gerações, né, da tua geração também ter essa visão que é possível fazer, que foi construído, que hoje nós podemos fazer também, né? Mas tem muita gente hoje que sabe fazer. Sim, e ainda tem hoje muitas mais facilidades, porque a gente não tinha nem como mandar mensagem, não tinha nem telefone para muita gente. Hoje todos têm acesso à comunicação. Então, nós teríamos muito mais instrumentos para criar consciência política para os cidadãos da cidade, para ter cidadania consciente. E se tem uma cidadania que é o quê? Se a gente fosse fazer uma pesquisa hoje em Caxias, quais são os sonhos que as pessoas dessa cidade têm? Será que elas iriam além das coisas materiais? Será que nós temos ainda uma consciência que somos uma cidade que predomina um espírito cristão, que cuida dos que não têm? Sim, acho que sim, temos muito. Temos muita solidariedade para matar fome na cidade, mas temos muita gente com fome. Nós somos uma cidade rica e uma cidade pobre. Somos uma cidade de desiguais. Onde é que está visível essa desigualdade? Nós fizemos a Conferência dos Direitos Humanos no mês de maio, e a gente convidou todos os conselhos da cidade a responderem um questionário para ver quais são as violações de direitos que aparecem em cada um dos conselhos de direitos que tem em Caxias do Sul. Você sabe quantas respostas nós tivemos? Não faço ideia. De 3 conselhos. Porque os conselhos não têm estrutura para trabalhar. Por que se tem conselho se não se dá estrutura para trabalho? Por que se diz que somos uma cidade pujante, quando uma parte da população... nós temos, por um estudo que a Secretaria de Segurança Alimentar fez, que temos perto de 30 mil pessoas, acho que 26 mil pessoas em insegurança alimentar em Caxias. A gente concebe uma cidade tão rica. E aí eu lembro aquela frase do Evangelho, que eles chamam da multiplicação dos pães, né? Na verdade, quando Cristo mandou o povo se organizar e partilhar o que tinha, sobrou comida. Por que a gente não faz a partilha hoje, não só para matar fome? Porque não existe só fome de comida. Tem fome de beleza, como dizia o Frei, a gente trabalha a fome da estética, claro, do belo, né? Tem fome de carinho, de atenção, de trabalho, de renda. Ninguém gosta de ser pedinte, só quem já não está mais em condições de cidadania, mesmo que perdeu a dignidade da vida. Exato. Então, eu sinto uma falta imensa nesta cidade de ações integradas para pensar a cidade que queremos sob o ponto de vista educativo e político, não só no mundo do trabalho, e sob o ponto de vista da consciência de cidadãos. E aí, pessoal, curtindo o episódio? A gente já vai voltar. Antes, um recadinho rápido. Você sabia que aluno da UX pode fazer cursos de extensão de forma gratuita? Isso mesmo! Todos os estudantes de graduação da UX podem usar suas horas complementares para fazer os cursos e se aperfeiçoarem, sem pagar nada mais por isso.
No link ali embaixo, na descrição desse vídeo, você verá os cursos disponíveis em tudo que é campo de trabalho. Dá para fazer cursos de extensão na área de engenharia, informática, comunicação, marketing, gastronomia, administração, arquitetura, enfim, é uma infinidade de opções. Basta apenas ser aluno de qualquer curso de graduação da UX para aproveitar esse benefício. É algo que somente uma universidade com o tamanho da UX consegue fazer por você. Beleza, recado dado, vamos voltar para o episódio. Para a gente falar por que somos poucas, onde entra essa vontade, né? Quando que surge esse desejo de escrever esse livro? É diante de todas essas experiências, diante dessa tua fala, das desigualdades, tem o papel da mulher também. Como professora, eu sempre tive uma conduta muito de estudar. Estudei sempre muito. Como nos cargos que eu cumpri como vice-prefeita, como prefeita em exercício, que eu fiquei 3 meses seguidos quando o Pepe se isentou. Entreguei o cargo para ele em 2001 como prefeita também. Depois como deputada, e também como secretária de Segurança Alimentar, que quem criou o Restaurante Popular, o Banco de Alimentos, as cozinhas comunitárias, todo aquele volume inicial de programas, foi quando eu fui secretária de Segurança Alimentar, junto com a Janice, que foi a nossa secretária adjunta de Segurança Alimentar. Nós tínhamos 5,6% de população de Caxias que passava fome. Este ano, agora, temos mais, porque aumentou a população e aumentou a miséria. Aumentou a desigualdade. Quantos tem, eu ainda não sei, porque só temos os dados de quantos têm insegurança alimentar. Mas para o cargo, então, de deputada, que eu fui candidata a prefeita, que também foi a primeira candidata a prefeita em 2006. Eu saí no primeiro turno vitoriosa de todos os demais candidatos. Depois todos se juntaram no segundo e fizeram, hoje chamaríamos de uma bela fake news que enganou o povo nos últimos dias. E por 7 votos por urna eu não fui eleita como a primeira mulher prefeita, mas cumpri o papel. Depois, como deputada, em 2006, também fui a primeira eleita como deputada estadual por Caxias do Sul. Fiquei 2 mandatos e lá na Assembleia eu também estudava muitos temas que eu tinha que preparar. Inclusive, um dia, um deputado disse assim: "A senhora não é nossa professora aqui." E eu disse para ele: "Bom, eu estudo. O problema é teu." Aí, quando saí do mandato, eu tinha necessidade de deixar escrito, porque a Maria Bel, quando viva, ela e eu e a Angelista tínhamos iniciado o projeto de uma obra para deixar escrito um pouco sobre a história das mulheres eleitas. Ela ficou doente, ela faleceu. E antes dela falecer, ela disse: "Marisa, é teu agora o serviço." Aí, quando eu saí das eleições, quando eu não venci como deputada, porque Caxias, naquele ano, em 2014, todos os partidos não elegeram nenhum deputado federal. Todos colocaram 3 a 4 candidatos, tinha vaga para 1 ou 2. Ninguém ficou eleito, eu também não fui mais eleita. Certo. E aí fiquei fora das eleições e comecei a organizar o livro. E por que eu me perguntava, por que somos tão poucas? Porque, de fato, a gente vê o número de pessoas eleitas em Caxias do Sul e no estado mesmo, né? Nós não chegávamos a 10% das deputadas estaduais. E foi um dos anos que mais teve deputadas eleitas em 2006, depois de 2010. E Caxias era um lugar que tinha pouquíssima vereadora eleita. Eu tinha sido a primeira vice-prefeita, a segunda foi a Justina e a terceira agora é a Paula, né? E deputadas estaduais era Maria Helena Sartori, que ficou como suplente na primeira, depois ela foi eleita quando eu também fui, e a Ana Corso, que foi a primeira suplente, a federal. E se somos uma população tão grande, as mulheres são tão importantes na história dessa cidade. Eles dizem que la mama, la nona comandamos as casas, mas por que no poder externo nós não mandamos? Por que fica só no mundo interno o lugar da mulher? Aí eu lembrei que a Dídia Bandeira também sofreu isso, porque aparecia como industrial o Abramo Eberle, mas quem começou a indústria metalúrgica foi a Dídia Bandeira, não foi ele.
Só porque ela era mulher, ela ficou escondida anos até descobrirem que foi ela a fundadora da empresa e não foi ele, né? Então, essa característica de uma dominação masculina faz parte de uma cultura. E aqui na nossa região, o livro traz, então, pesquisas que pessoas fizeram em Caxias do Sul, como a professora Lorraine, a professora Maria Bel, a professora Vânia, a Vitalina, que confirmam que no mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo das comunidades, nós atuamos em todos eles. Mas na hora que chega em instâncias de poder, são os homens que ocupam. E as próprias mulheres elegem os homens. Então, há uma cultura discriminatória que as mulheres absorvemos como sendo este o correto, este o natural. E por isso que eu digo, precisa analisar a realidade. E ao começar a analisar a realidade, as pessoas se dão conta disto, começou a mudar o processo histórico. Sim. Mas Caxias tem um perfil diferente. A maioria das mulheres eleitas fomos professoras. Então eu pergunto assim, mas se tem tanta professora, por que pouca professora é eleita? Por que pouca mulher professora que teria condições de ocupar um lugar na política partidária não se integra e não vai em busca desse lugar? Será que ela ainda acha que esse lugar ainda não lhe pertence, Marisa? Será que ainda existe isso na mulher, um certo receio, medo talvez? Não sei se seriam esses os termos adequados, mas dá para se usar. Eu digo um pouco mais. Nós, as mulheres, ainda não nos reconhecemos como portadoras de direitos. Ainda trazemos um domínio mental e histórico e sentimental de que nós cumprimos o papel de ajudantes de, subordinadas de, apoiadoras de, e não mandatárias de, poder de. E esta ausência de reconhecimento me fez eu fazer, inclusive, o nome da minha tese na URGS, que eu fiz o curso na URGS, era a luta pelo reconhecimento. O Axel Rony, que é o autor, o filósofo que eu trabalho, ele mostra como nós ainda não assumimos a ideia de que o reconhecimento é um direito. E esse direito já está formalizado, nós é que precisamos absorver o sentimento deste direito e executá-lo na vida real. E eu encontrei no mundo de Caxias já um reconhecimento maior do papel das mulheres na política. Mas entre as mulheres professoras, eu fico muito entristecida da ingenuidade que há na cabeça de muitas, achando que o seu lugar na sala de aula, inclusive, não é um lugar político, não é um lugar que é a mostra da sua vida, o compromisso político que ela carrega como educadora e como mulher. Então, há muita falta de consciência do direito de se sentir reconhecida, primeiro. E segundo, há muita comodidade também. É muito mais cômodo eu achar que o meu papel não é de estar na linha de frente, de ter o poder institucional, de exercer esse poder e de me sentir responsável para conduzir a política de uma cidade, de um estado, de um país. Perfeito. É mais cômodo. Sim. Eu não corro riscos também de críticas, então me coloco no lugar de vítima. Seria talvez isso, Marisa? Vá, Jorge. Eu não posso dizer que é vítima, porque talvez haja pessoas que se comportem e tenham essa conduta por se acharem vítimas mesmo, né? Porque a mulher que não tem, por exemplo, renda, que depende do bolso do marido, ela é vítima dessa subordinação. Ou ela não quer ter o trabalho, aí é outro problema. Mas tem também um sentimento de acomodação, de uma neutralidade. Sempre foi assim, é mais fácil ser assim, eu prefiro ficar assim, sabe? De não se sentir responsável além do espaço da família ou até da comunidade, da igreja, no máximo assim, numa pequena comunidade próxima à casa. Se manter mais no mundo privado por comodidade. Para outras mulheres é por condição. Para outras mulheres é por ingenuidade mesmo. E para outras é por não ter condições de superar isso. Eu conheço pessoas que queriam muito ser candidatas, mas precisa de dinheiro. E como os partidos são grandemente responsáveis por isso, viste, Jorge? Porque os partidos não têm, até há pouco,
tratado as mulheres com o direito de garantia do 30%, que é o mínimo para as candidaturas, só colocam mulheres para ter os homens que eles querem. Isso existe. Sim. E então é preciso que haja uma ação mais forte dos partidos. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito muitas campanhas bonitas nacionalmente para estimular as candidaturas de mulheres. Mas os partidos precisam ser mais competentes e comprometidos com o assunto. E também tem uma outra pergunta que eu não sei responder. Essa eu deixei na capa do livro. Que sentimento tem na sociedade para votar em alguém? O que eu preciso para que, de fato, eu confie na mulher para votar na mulher? Se eu estou tão estruturada culturalmente que quem domina, quem tem objetividade, quem sabe operar, quem sabe liderar são os homens. É preciso, portanto, mudar essa consciência, mudar essa cultura. E isso não se muda sem conflitos. Isso se muda com argumentos, mas isso se muda com muita arte. Agora nós vamos voltar a ter apoio às manifestações culturais, às diferentes produções culturais. Eu espero que muitas das novas produções, como no meu tempo de ditadura, nós ouvíamos as canções do Chico Buarque, e ele cantava os nossos sonhos nas suas canções, e nós cantávamos nas canções deles os nossos sonhos de liberdade. Que a gente possa fazer da cultura, nas duas diferentes manifestações, um novo espaço de consciência política. Marisa, então, se você fosse dar um conselho para essas mulheres todas que estão te acompanhando agora no podcast, que você passou toda a sua história, sua trajetória de luta, de coragem, né? Que conselho você dá? Que dica, que orientação para essas mulheres, né? Também serem partícipes dessa mudança tão necessária, que eu acredito que a partir de trabalhos como você realizou e outras tantas retratadas aqui no livro, inclusive você fala também de uma sociedade matriarcal indígena, se não me engano é na Bolívia, que se tem como exemplo, que poderiam buscar, que conselho você dá para essas mulheres, né? Além da questão de estudar e se aprofundar também na própria política? Primeiro, não se sentir dentro de casa a única pessoa responsável pela família. Porque muitas vezes é isso que acontece também. E aí fica mais difícil para você ter uma vida fora de casa. Porque especialmente se tem filhos, né? Então, a maternidade é importante, mas ela não poderia impedir de ter um exercício de uma ação política externa fora de casa, primeiro. Segundo, este fora de casa pode ser na comunidade, pode ser num partido, pode ser em ambos os lugares, pode ser no trabalho. Aceitar lugar de liderança é outra questão. Vamos aceitar lugar de liderança, não vamos fugir porque achar que a gente não é capaz, isso é mentira. É importante aceitar o desafio, não ter medo. E eu tenho uma frase que me orienta muito, era uma frase que minha mãe e meu pai diziam para a gente. Em dialeto quando se fala robe juste, não toca gaver paura. Isso é quando a gente faz. O que a gente faz é bom, é correto, não precisa ter medo, tem que enfrentar. Então, aceitar os desafios e se dispor a acertar é outra coisa importante. E um outro elemento importante é se organizar com grupos, não dá para fazer isso sozinhos. Essa discussão tem que passar aos partidos, tem que passar dentro da igreja, porque a igreja tem sido, não a igreja católica, as igrejas têm sido grandes estruturadores da cultura local. E a estrutura da igreja é machista. Ela é conservadora do poder patriarcal. O Papa Francisco, felizmente, não é. Ele introduziu as mulheres gerindo agora é Roma junto com ele, né, com funções administrativas pela primeira vez. Ele inclusive, estaria disposto a ordenar mulheres. O problema é que a força dos conservadores da igreja estão impedindo. Então, passos são possíveis, mas não dá para ter medo. Tem que aceitar lideranças, assumir desafios, e ter gente para trabalhar junto, porque sozinhas a gente não avança. Mesmo sabendo que é uma luta difícil,
longa, que eu me lembro da falecida escritora, filósofa Nélida Pinhon, que no seu livro Aprendiz de Homero, ela fala sobre a visão da mulher desde o início dos tempos, ao longo da história, e desde a questão bíblica de Abraão, quando Deus, se você como uma cristã, não é, Marisa, só conversava com Abraão e não com a sua esposa, durante vários momentos dentro da mesma cabana lá. Então, a gente traz algumas questões também, né? Só que eu duvido desse Deus. O Deus que eu acredito é aquele que a gente chama Deus Pai e Deus Mãe. É o Deus Homem e Deus Mulher. E, inclusive, eu tenho uma grande dúvida que ninguém me resolveu, e eu também estou querendo uma coisa demais. Por que a Santíssima Trindade não tem o nome de Maria se Maria foi divinizada? Por que tem o rosto, tem o desenho de uma pomba e não o rosto de uma mulher? Porque a verdadeira Santíssima Trindade é Pai, Mãe e Filho. Então, são todos símbolos que a humanidade criou, e quem escreveu foram os homens. Eu duvido que a mulher dele não estivesse junto ouvindo. Ele só escreveu o nome do homem. Essa dúvida eu tenho, porque é uma dúvida histórica. Claro. Se a gente vai, eu estive em várias dessas regiões de Jerusalém, de Belém, de Nazaré. Uhum. E quando tu vai olhar a história, tu vês que não, ao entender o contexto em que aquilo foi escrito, eu duvido que o Deus de Javé, ele só falava para os homens. Ele só falava para Abraão. Duvido. Com certeza eu concordo eu também. Eu não tenho a resposta, mas eu duvido. Também duvido. Porque somos poucas mulheres eleitas a mandatos públicos, Marisa Virgínia Fórmulo Dalla Vecchia, foi uma honra, foi um prazer tê-la aqui no nosso podcast, o UXplay Podcast. O tempo, infelizmente, passa rápido, teremos muito mais assuntos e questões para abordar, mas quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, conversar com a gente e trazer toda essa tua vivência, experiência e conhecimento. Olha, eu agradeço, porque eu tenho interesse real de discutir as ideias que eu defendo, porque o ato de crer é uma condição para o ato de agir. E eu acredito que a gente pode transformar, mas precisa criar um consenso, e precisa criar um consenso crítico conjunto. E a comunicação que vocês produzem é um grande instrumento para isso. Obrigada. Eu que agradeço, Marisa. Porque somos poucas mulheres eleitas a mandatos públicos, está aqui o livro, procurem, pessoal, que vale a pena. Marisa, mais uma vez, muito obrigado e até um próximo bate-papo aí. Obrigada. Você conferiu o UXplay Podcast, disponível no Spotify e também no YouTube. E não deixe de nos acompanhar no Facebook e no Instagram, @UXplay. E agora nós também estamos no TikTok, @UXplay. Um forte abraço e até a próxima!